e ovelhas e bois servos e servas, portanto a lepra de Naamã se pregará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Essa passagem é tremenda. Esse moço aqui, o Geazi, ele andava com Eliseu. Todos fiquem à vontade nessa noite, podem se assentar. Ele viu que aquele homem, ele foi curado daquela lepra. E o Senhor dele não quis ganhar nada, porque a glória é de Deus. O milagre não era de Eliseu, mas o milagre era do próprio Deus Altíssimo. Às vezes as pessoas tentam barganhar as coisas com Deus, e eu vou fazer aquilo para receber aquilo. Ei, eu quero dizer que tudo Jesus já pagou por ti. O preço maior que a gente não poderia pagar, o Senhor já pagou por você. O que nos resta agora é obedecer esse Deus para poder entrar pela porta estreita e mais nada. Porque tudo que Deus tinha que fazer pelo homem, Ele fez. Ele deu seu único filho, derramou a última gota de sangue para pagar o meu e o seu pecado. Então o sacrifício maior já foi feito e a glória é do Deus Todo-Poderoso. E esse moço aqui foi atrás. Às vezes a gente vai atrás do próprio mal para a nossa vida. A gente escolhe, a gente tenta a nós mesmos, porque o próprio Deus fala que Ele não tenta ninguém e não pode ser tentado. E ele foi atrás desse moço para adquirir bens, né, lucros. E ele se vendeu tão barato, né? Porque ele ganhou 2 mudas de vertes e 2 talentos, 2 moedas de prata. É assim que a gente está barganhando a nossa salvação por coisa tão pouca, por coisas fugaz. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. E esse moço ficou leproso. Olha, eu quero dizer que às vezes o homem quer ganhar o mérito no lugar de Deus. Judas, ele andou com Jesus Cristo ali. Ele estava com Jesus Cristo. Mas o coração de Judas, ele nunca esteve em Deus. O coração de Judas estava nas 30 moedas que dele vendeu a Jesus. E onde está teu coração nesta noite? Eu sei onde o meu está. E ele precisa mudar a cada dia para poder entrar no céu. Ele precisa estar firmado verdadeiramente em Cristo Jesus. O nosso coração precisa estar firmado. Olha, você vai ser trabalhado na sua vida naquilo que teus olhos cobiçam. Judas, Jesus ele poderia muito bem ter dado a bolsa das moedas ali, das ofertas para Pedro. Porque Pedro não era ambicioso. Mas eu te digo que você é tentado naquilo que você deseja. Pela concupiscência dos seus próprios olhos. Judas, ele tinha o que? A ambição no coração. Ele viu o que Jesus fez. Jesus abriu os olhos do cego, sarou, fez coxo andar, curou enfermos. Mas nada daquilo foi capaz de tirar o que Judas tinha guardado no coração, que era a ambição dele. A ambição dele era maior do que os olhos dele pôde contemplar a misericórdia e a glória do Senhor Jesus Cristo. E é necessário que a gente deposite Deus no nosso coração, dentro do nosso coração. É necessário que a gente esteja com Cristo guardado em nosso coração. É preciso que a gente guarde as coisas do céu, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que buscar primeiro as coisas do alto, aquelas que não podem se corromper e nem ser corrompida. Porque aqui é tudo passageiro e tudo aqui é fraco. Aqui tudo é fraco, tudo é frágil. E o homem também é frágil, a matéria do homem é pó. Mas dentro de nós existe um caráter, que esse caráter é forjado por quem? Pelo próprio Deus, porque esse caráter que tem em nós vem do próprio Espírito Santo. O que a gente reflete é apenas reflexo do próprio Deus, porque em nada em nós é bom. Tudo que há em nós é maldade. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que
aquele homem saiu leproso. E a palavra do Senhor não vai dizer que ele foi curado. Às vezes a gente procura o mal com as próprias mãos e o fim é a morte, muito triste. Então queira Jesus Cristo, queira sempre olhar para Jesus. Se o homem, ele buscasse Deus, as coisas do céu, como ele procura, por riquezas e por poder, ele teria encontrado um tesouro. Porque ele teria encontrado o próprio Deus. De nada mais lhe faria falta, porque ele já teria tudo. A mulher estava lá no jardim. Ela tinha tudo. Tinha todas as árvores do jardim, ela poderia comer. Mas ela não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E chega a serpente e fala para ela, mas será que foi assim que Deus falou? Será que foi assim? E ela fala, Deus falou, se no dia que se a gente tocar, a gente morrerá. O Senhor não falou se ela tocasse, ela morreria. O Senhor falou se ela comesse, ela morreria. E ela foi lá quando a cobra falou que Deus sabia que no dia que a mulher comesse, que ela ficaria, teria entendimento, seria como Deus, ela já pôs no coração. Aquilo dali, ela já guardou no coração. Conjecturando, ser como Deus. E foi onde foi a queda do homem. Porque igual a Deus não existe nenhum. Igual a Deus, só a Deus mesmo. Porque Ele é o Deus todo-poderoso e perfeito. Nós somos pó, nós somos fragilidade. Deus poderia ter feito nossa estrutura de qualquer outra coisa, mas Ele escolheu fazer do pó, da qual ainda sustenta a serpente até hoje. Porque o Senhor falou que poria inimizade entre a descendência da mulher e a cobra. E a cobra é sustentada do pó da terra. Do quê? Do pó do homem. Quero te dizer que o inimigo ele vai ser sustentado na tua vida das práticas más que você fizer. E você vai estar dando sustento para ele trabalhar na sua vida. E dentro daquele tempo que a mulher caiu, o homem caiu da glória do Senhor, ainda até hoje sustentamos a serpente. Porque a serpente ela vive também, ela é carnívora. Mas ela se sustenta do pó da terra, porque o próprio Deus falou: a partir de hoje tu arrastarás o teu ventre no chão e comerás pó da terra até o dia da tua vida. Então eu quero te dizer que enquanto a sua vida não cessar, tentações terás aí. As tentações virás, mas cabe você resistir cada uma delas. O Senhor fala que não é por contenda, não é por vanglória. Porque a excelência não está em nós, a excelência está no Senhor Jesus. Tudo que a gente fizer para o outro, ou tudo que Deus fizer por nós, é misericórdia e a glória toda dele. Tudo que a gente fizer por alguém é mérito de Deus, não é nosso. Porque a bondade que a gente reflete também não é nossa. Essa vem de Deus também. Então, deposite sempre o seu coração nas coisas do Senhor Jesus. Não queira depositar seu coração nas coisas que vai te levar à perdição. Judas, ele era propósito de Judas ser salvo também, se ele tivesse se arrependido. Porque ele vendeu Jesus, depois ele se arrependeu. Mas o arrependimento de Judas, ele não foi arrependimento. Judas, ele não conseguiu se perdoar. Então a alma de Judas pesou dentro de si. É necessário que a gente perdoe e se perdoe também. Porque se ele tivesse se perdoado, ele não teria morrido da forma que ele morreu. E também ele não alcançou a salvação, porque a palavra vai dizer que ele era o filho da perdição. Ele se perdeu. Então não se perca nas coisas do mundo. O mundo está aí. E às vezes você vai buscar a tempestade com suas próprias mãos para a sua vida. Geazi viu que o Senhor dele não pegou. Ele poderia ter pego? Poderia, mas ele sabe que a glória e o poder é de Deus. Pedro andou com Jesus Cristo.
Pedro, ele era muito nervoso. Enquanto Pedro estava com Jesus, você vai ver que Pedro, ele não curou nenhum. Pedro não abriu os olhos de ninguém. Pedro não fez nenhum coxo andar. Mas quando o próprio Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, Pedro, só em um dia da pregação dele, foi mais de 3.000 almas que se rendeu ao próprio Deus. E Pedro não se vangloriou também, porque a glória não era de Pedro. A glória era do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, até o lenço que ele se secava, curava os enfermos. A sombra de Pedro curava os enfermos. Mas nenhum deles se vangloriou. Então não cabe a nós querer também se vangloriar e pegar aquilo que não é nosso. Porque a glória e a honra é do Senhor Jesus Cristo. O poder, a honra e a glória é dele. Se a gente ora por alguém e alguém é curado, é Jesus que nos usa para curar. Se alguém ora em você e você é curado, é Jesus que usa aquela pessoa para orar em você e você ser curado. Então o poder está em quem? Em Deus. O poder está na palavra que é de Deus. É pela essa palavra. O poder está no nome de Jesus Cristo, que Ele é que pode todas as coisas. E a palavra que eu tenho nesta noite é essa. É curto? Mas é essa, até aqui a mão do Senhor me sustentou. E eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Não é do muito falar,